Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos fazer mais uma revisão. Eu quero fazer dessa vez algumas informações que eu julgo ser importante, né? Antes, porém, quero que vocês curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal. Isso é muito importante para a gente, para que a gente possa manter esse trabalho, tá bom? Bem, a primeira informação é que esses vídeos de revisão se destinam a alunos do ensino fundamental 2, tá certo? No caso, essa revisão agora sobre o Renascimento são para alunos de sétimo ano, do sétimo ano, tá certo? Então, por isso, a linguagem que eu utilizo é uma linguagem mais acessível e, de certa maneira, ele é mais direto ao assunto, tá certo? Sem fazer grandes questões teóricas, nem debates desnecessários, tá bom? Então, feito esse alerta, então vamos a nossa aula, né? Nossa aula revisão, tá certo? Vamos começar a falar a respeito do Renascimento, né? E para falar a respeito do Renascimento, eu coloquei logo essa imagem, né? Ficou um defeitozinho no slide aí, mas isso é besteira. Isso é chamado Homem Vitruviano. Ele foi feito por Leonardo da Vinci, tá certo? E inspirado no arquiteto romano chamado Vitrúvio, em que coloca como homem sendo a medida de todas as coisas. E talvez, se você guardar essa informação, isso já explique muita coisa do Renascimento. Primeiro, o homem como medida de todas as coisas. Segundo, um homem renascentista, ou protótipo do homem renascentista, ou modelo do homem renascentista, que foi Leonardo da Vinci, nós vamos falar mais adiante sobre ele, Leonardo da Vinci, retomando um romano, né? Voltando a um arquiteto romano. Poderia ser um arquiteto, poderia ser um pensador, poderia ser qualquer coisa, mas retomando alguém da chamada Antiguidade Clássica. Quando a gente fala Antiguidade Clássica, nós nos referimos a Roma e a Grécia. Então, Grécia e Roma tem que estar na cabeça de vocês. E quando se fala em nome Renascimento, esse nome surgiu lá no século XVI, mas lembrando que o Renascimento surgiu no século, o movimento renascentista surgiu no século XIV. Foi no século XVI, no entanto, que as pessoas deram o nome de Renascimento. E o que era que estava renascendo? Segundo eles, os ideais, as ideias, os modelos da antiguidade clássica, Grécia e Roma. Então, aí vocês entendem por que Leonardo está voltando a Vitrúvio, né? Ao arquiteto romano Vitrúvio, tá certo? E tentando fazer o homem dentro de um círculo e de um quadrado, sendo o homem a medida perfeita de todas as coisas, né? Então vamos dar alguns conceitos de Renascimento. Foi um movimento artístico, cultural e científico que aconteceu no fim da Idade Média e início da Idade Moderna. Lembrando que sempre essas ideias de final de alguma coisa ou de algum período e início de outra, nós historiadores colocamos uma determinada data apenas como um marco. Mas a pessoa que está vivendo aquele momento, ele não sabe que é a Idade Média, o que seria uma Idade Moderna. Compreendeu? Mesmo porque cada época que você vive, você acha que ela é moderna, que ela é a última das eras, né? Então, o cara que está lá na Grécia, em Atenas, lá no século V, acreditava que estava no máximo da sociedade. O cara que estava lá na Veneza do século XIV, ele acredita que aquilo ali é o máximo da sociedade, entendeu? Então, cada época, como a gente acredita nisso também hoje, né? Acredita que nós chegamos ao máximo. Daqui a 100, 200, 300 anos, as pessoas estarão fazendo outros marcos dizendo que e dando um nome à nossa era, tá certo? Então, o Renascimento foi um movimento artístico, cultural e científico que aconteceu no final da Idade Média e início da Idade Moderna.
Lembrando uma coisa, ele não foi só artístico, cultural e científico, ele também foi político. Porque quando pregava, por exemplo, determinadas ideias e combatia outras, ele se torna também um movimento político. Então, o Renascimento também foi um movimento político, tá certo? Então, teve início na Itália. E aí, por que teve início na Itália? O Renascimento é um movimento, sobretudo, urbano. E a Itália tinha, pelo menos, algumas condições para que aquele movimento nascesse lá. Primeiro, havia cidades. Tá certo? Diferente de grande parte da Europa, que a cidade ainda estava começando a se organizar, tá certo? Ou eram cidades insignificantes ou pequenas demais ainda. Havia cidades, havia dinheiro, comércio, principalmente o comércio das especiarias, que vinham lá do Oriente, pelo mar Mediterrâneo. Então, a Itália, as cidades italianas, não vamos falar da Itália, cidades italianas. Né? A Itália não existia como um todo, assim como um país. Né? Cidades italianas. Então, essas cidades italianas possuíam organização política, existiam dinheiro para financiar os artistas, tá certo? E havia contato com outros povos, contatos frequentes com outros povos. Então, é importante você entender isso, esse contato frequente com outros povos, principalmente povos que vinham lá do Oriente Próximo, tá certo? De Constantinopla, que trazia, inclusive, livros, né? Que traz traduções para os italianos. Então, eles começaram a ter acesso a obras clássicas que o resto da Europa não tinha. Tá certo? Então, principalmente, isso possibilitou esse contato com outros povos, financiadores e as cidades, possibilitaram com que nascesse um movimento renascentista. Né? Pronto, então, início foi na Itália por esses motivos. Depois ela vai se espalhar pelo resto da Europa, viu, pessoal? Preste atenção. Ela surge na Itália, mas depois se espalha pelo resto da Europa. O Renascimento surge na Itália, mas depois vai se espalhar pelo resto da Europa, tá bom? Seus valores pretendiam ser um enfrentamento aos valores medievais. Nós vamos entender isso agora, tá certo? Característica do Renascimento. Cada característica do Renascimento, você vai ver que ela se contrapõe a alguma coisa, principalmente medieval. Primeiro, volta à Antiguidade Clássica, Grécia ou Roma. Tá certo? Então, o que é que tinha nessas civilizações que chamava a atenção no Renascimento? A valorização do homem. O antropocentrismo. Tá certo? A gente muitas vezes bota valorização do homem, mas não é bem valorização do homem. Porque dizer que a antiguidade valorizava o homem, isso é idiotice. A antiguidade não valorizava o ser humano. Né? O pensamento de Aristóteles, que era um dos pensadores gregos, da Grécia, e de outros, não via o homem como igual. Então, o cristianismo, nesse sentido, tem uma valorização do homem muito maior do que na antiguidade. Mas, deixando essa polêmica de lado, vamos entender. Então, volta aos valores da antiguidade clássica, tá certo? Ou pelo menos os valores estéticos da antiguidade clássica. Quer dizer, quando diz valorização do homem da antiguidade clássica, nós estamos falando dos valores estéticos do ser humano, tá certo? Significado daquelas estátuas gregas, tá certo? As pinturas, nesse sentido do ser humano. Tá certo? Não é o ser humano enquanto ser humano, é a parte física, estética do ser humano. Então, isso aí já dá uma pista importante para combater o teocentrismo. O teocentrismo é a marca da Idade Média. O Deus como centro de todas as coisas. O homem medieval girava, a cultura medieval girava em torno de Deus, em torno da religião, né? Do acordar ao anoitecer, do nascer ao morrer. Tudo girava em torno da religião. Os valores medievais eram teocêntricos. Tá certo? E aí ele vai se contrapor isso o antropocentrismo, o homem como centro das coisas. O homem racional, o homem capaz de modificar a natureza, o homem não dependente da natureza, mas que pode modificar, que pode produzir razão, ciência,
né, todas as coisas. Então, o homem como centro das coisas. Então, pensou no antropocentrismo, pensou no Renascimento, você vai pensar em antropocentrismo, tá certo? Então, humanismo, de certa maneira, é a alma do Renascimento. Então, o protótipo do humanismo estará em Leonardo da Vinci, que é um cara que vai ter conhecimento de anatomia, de pintura, vai inventar, vai conhecer física, matemática, vai produzir uma obra gigantesca, tá certo? E, portanto, se você tem um antropocentrismo, um homem como centro das coisas, você tem um humanismo, onde vai começar a estudar mais história, poesia, retórica, sei lá, um monte de outras coisas aí, né? Ele vai produzir também um individualismo. Quer dizer, eu sou importante como ser humano, e aí eu consigo produzir algumas coisas importantes. Tá certo? Eu consigo produzir. Então, eu assino a minha obra. Então, se eu produzo uma boa escultura, eu assino a minha escultura. Se eu produzo um quadro, eu assino o meu quadro, a minha pintura. Tá certo? Ele não vai ter aquela modéstia mais da Idade Média, de que foi Deus que me deu esse talento. E se Deus me deu esse talento, não tem para que eu assinar. Não tem para que eu fazer isso. Tá certo? Eu começo a ter um individualismo maior também. Pronto. E aí, o racionalismo, tá certo? Que é a característica que, de certa maneira, liga todas as anteriores. Pronto, o Renascimento da Itália. Gênova, Veneza, Milão, Florença e Roma eram grandes centros de comércio, riqueza e circulação de ideias. Como eu já falei para vocês, sem cidades, sem dinheiro, sem patrocínio, não existiria o Renascimento, tá certo? E aí, quem era que patrocinava isso? Bem, o patrocinador dos artistas na época era chamado o mecenas, ou o mecenato, né? O mecenato é a ação. Então, mecenas era aquele homem, aquela pessoa, aquela família ou a instituição que, vendo alguém com grande potencial, financiava seus estudos, para que ele desenvolvesse determinadas obras, ou também produzisse uma determinada obra para a família. Tá certo? Então, nós temos grandes famílias, famílias poderosas lá da Itália, como a família Médici, né? Que colocou alguns papas, né? A família Médici, a Esforça, né? Até a igreja, alguns papas, muitos papas foram também grandes mecenas, né? Trazendo artistas para pintar a Capela Sistina, né? Para desenhar, fazer arquitetura de certas partes do Vaticano, né? A Itália está repleta de grandes obras que foram feitas por grandes artistas que foram patrocinados para fazer aquelas obras. Tá certo? Isso era possível porque havia muito comércio, muito dinheiro circulando. Tá certo? Então, cada família queria apresentar que patrocinava. Oh, patrocina Leonardo, né? Leonardo da Vinci, outro é o Michelangelo, sei lá. Então, cada um deles tinha seus artistas que era patrocinado por essas famílias poderosas ou instituições. Pronto, vamos falar então do Leonardo da Vinci. Porque eu não vou falar sobre todos, porque não tem necessidade. Você depois faz uma pesquisa aí, vê outros artistas, vê outros pensadores, tá certo? Eu vou falar somente alguns principais, tá bom? E eu escolhi Leonardo porque ele é o centro, de certa maneira, o protótipo, né? O modelo do gênio renascentista, tá certo? Então, ele é um pintor, ele é um anatomista, né? Então, escrevi de trás para frente aí, né? Para manter seu segredo. Então, aqui nós temos Mona Lisa, que vocês conhecem já, né? O homem vitruviano, que a gente já abriu nossa aula com ele, tá certo? E aí é um suposto retrato de Leonardo baseado no autorretrato dele, tá certo? A Última Ceia, que é quem entrou em algumas casas,
já tinha muita gente que tinha esse quadrozinho, né? Ficava famoso, A Última Ceia, tá certo? Aí algumas invenções aí importantes de, de Leonardo, né? Paraquedas, uma máquina voadora, né? Aquilo que viria a ser o helicóptero no final, né? Muitas dessas obras aí não saíram do papel, viu, gente? Muitas dessas obras, só mais tarde, por curiosidade, já agora, nos nossos dias atuais, século XX, século XXI, é que algumas pessoas disseram, não, legal, eu vou tentar fazer, ver se funciona mesmo. E aí testaram, algumas até funcionaram, viu? Algumas pontes que ele planejou funcionaram bem, tá certo? Então temos aí, ó, essa partezinha aí é um tanque de guerra, tá certo? É, 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 moinhos, barcos. Bem, ele inventou um monte de coisa aí, que é uma grande parte não saiu do papel. E muitas coisas nem terminou, muitas obras de Leonardo também não terminaram não, viu, pessoal? Ele tinha esse problema sério, né? Ele era um gênio, meio que começava uma coisa, demorava muito a terminar, às vezes não terminava, às vezes já partia para outra, e aí por diante. Bom, uma das obras talvez mais interessantes que eu julgo no Renascimento é de um italiano também chamado Dante Alighieri. Dante Alighieri, né? E Dante Alighieri fez uma obra, tá certo, chamado A Divina Comédia. Para você ter ideia da importância dessa obra, toda a imagem que nós temos hoje em dia nos filmes, no nosso imaginário sobre céu, inferno e purgatório, vem do que Dante colocou na sua obra A Divina Comédia. Entendeu? Nosso imaginário está repleto do que ele colocou lá. Tá certo? Então tem até uma obra, né, de Dan Brown falando Inferno, que é baseado na obra de Dante Alighieri. Pronto. Mas vamos agora falar sobre as obras fora da Itália. Lembrando, eu estou falando Itália, mas não existia a Itália. Existia o que nós chamamos de cidades italianas. Cada cidade era independente, tá certo? Cidades italianas. E às vezes era até controlada por reinos exteriores a território do que vinha a ser. Tá bom? A Itália só vai ser unificada lá bem mais tarde, tá certo? Século XIX. Vamos lá. Miguel de Cervantes, na Espanha, tá certo? Na Espanha. Ele representa lá o Renascimento. E ele vai escrever uma obra chamada Dom Quixote. Não esqueça da obra, Dom Quixote. Dom Quixote vai ser uma sátira às novelas de cavalaria, que era muito famosa na Idade Média, né? As aventuras dos cavaleiros medievais, né? E aí Dom Quixote vai ser um cara que vive fantasiando ser um cavaleiro, né? Tentando viver ainda com os valores da Idade Média nesse mundo moderno, Então ele sai com seu companheiro Sancho Panza em busca de aventuras, né? Só que as aventuras dele geralmente lutando contra cunhos e vento e pensando que está lutando contra gigante, né? E aí por diante. Bem, a sua amada Dulcinea, né, que é uma prostituta, e aí por diante. Bem, nosso interesse não é falar sobre a obra toda, né? Isso aí o pessoal fala na sala de aula. Mas o importante é que Espanha, Miguel de Cervantes é o grande representante com sua obra Dom Quixote, né? Luís Vaz de Camões, tá certo? Tá escrito aí Camões errado, mas aí porque eu peguei a imagem, fui inventar de pegar essa imagem e aí terminou saindo assim, tá bom? Mas Miguel Luís Vaz de Camões com a sua obra Os Lusíadas, que tá certo, né? Luís Vaz de Camões, Os Lusíadas, né? E aí é uma obra fantástica, maravilhosa, praticamente uma das obras fundadoras da língua portuguesa, né? Da língua portuguesa. E o nome Lusíadas é justamente referente ao povo que deu origem aos portugueses mais tarde, né? Que foi um dos povos que deu origem aos portugueses, né? Os lusitanos. Os lusitanos. E aí ele fala sobre as grandes navegações, que é o grande feito português, as grandes navegações. Então,
Portugal, Luís Vaz de Camões. Maior obra, Os Lusíadas. Pronto, então, terminamos por aqui, né? Recomendando novamente para vocês anotarem e boa prova, boa avaliação a todos, né? Estudem.